Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, pela suprema glória, lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós, Pedro está dizendo, no seu testemunho pessoal, ora, nós ouvimos esta voz, vinda do céu, quando estávamos com ele no seu Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Nós temos muita familiaridade com a parte final desta leitura. É muito comum nos cursos de teologia e nas prédicas em que a gente exalta o valor das Escrituras, dizermos que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aqui a palavra é de onde vem o conceito da inspiração das Escrituras. Então, que o texto do Antigo Testamento, aqui Pedro não está falando da Bíblia toda, está falando do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia. Então, na ótica de Pedro, ele está falando das Escrituras como o Antigo Testamento. Ele está dizendo que é um texto inspirado por Deus, porque as pessoas que produziram esses textos falaram movidas pelo Espírito Santo. É daí que vem o conceito teológico da inspiração das Escrituras. Deus participa da produção das Escrituras. Nós cremos assim, as Escrituras têm uma ação de Deus. Então Pedro está dizendo para as pessoas a quem ele dirige a carta, que eles recebam estas coisas, esse texto, estas palavras proféticas, como quem olha para uma luz que traz claridade. Porque as pessoas vivem numa escuridão, mas algo trouxe luz. Se a gente pensar no mundo antigo, do silêncio de Deus, de um Deus que só se dá a conhecer por meio de homens e mulheres a quem ele se revela, são os profetas. Mas, por favor, entenda que o termo profeta, na cultura deles, é muito grande. Eles, por exemplo, chamam Davi de profeta. E a gente não classifica Davi como profeta. Para nós, Davi foi um rei. Abraão, para eles, é um profeta, na forma como eles pensam. Por quê? Porque Abraão conversava com Deus. Então, na ótica deles, no pensamento deles, estas pessoas que receberam a revelação de Deus, com quem Deus se relacionou, a quem Deus apareceu, esses são profetas. Gente que trouxe luz para um mundo que estava em escuridão. Escuridão é ignorância, desconhecimento. Por que os homens faziam ídolos? Porque eles tinham que ter seus deuses. A forma da humanidade explicar a sua própria existência sempre foi atribuir a alguma divindade. As divindades explicam aquilo que a gente não consegue explicar de forma natural. Então a gente vai para o sobrenatural. Por isso que eles acreditavam que o raio, a chuva, o trovão, tinha que ter um Deus que controlava aquelas coisas que vinham dos céus. Eu lembro um dia que eu estava vendo um filme, e o cara vai explicando lá uma história, ele fala assim, os antigos quando olhavam para o céu, é um norte-americano falando, então ele fala da cultura indígena. Eles faziam as suas fogueiras aqui na terra, e eles sabiam que lá adiante deveria ter alguém, porque havia uma fogueira acesa. E lá no meio da mata, de uma outra floresta, ele percebia que tinha algum foco de luz, tinha mais alguém.
Quando eles olhavam para os céus, eles imaginavam que era o quê? Fogueiras acesas. Mas quem é que faz fogueiras nos céus? Quem é que mora nos céus? Os deuses. Eu achei interessante essa ideia. Como é que os antigos imaginavam o que eram as estrelas? São os deuses fazendo as suas fogueiras. Eles estão reunidos lá em cima. Então, a ignorância fazia com que as pessoas, cada um, criasse o seu Deus, criasse sua visão de mundo, ou seus deuses. Isso, na Bíblia, é chamado de escuridão. É escuridão. Mas Deus não deixou os homens na escuridão. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí Deus começa a relacionar-se com Abraão. E aparece a Isaac, filho de Abraão, aparece a Jacó, filho de Isaac, depois aparece, dá sonhos a José, filho de Jacó, e Deus vai falando. Deus vai falando. Então, ao longo da história, nós temos na Bíblia as vezes que Deus falou com muitas pessoas. Como diz lá o autor de Hebreus, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas. Então era a forma como Deus se manifestava. Aparecia para um, para outro, aqui, ali, era sonho, era anjo. A gente tem um relato parcial, porque é a tradição que foi preservada pelo povo da Bíblia. Não quer dizer que Deus não falava com mais ninguém, mas se falou, a gente não sabe com quem, como e quando. Então, o que nós temos aqui é um facho de luz que se propagou a partir de Abraão e sua descendência e apontou Jesus. É disso que Pedro está falando. Vocês observem essa luz, observem essa revelação, observem estas coisas que Deus fez no passado e recebam elas como algo que orienta, porque não foram coisas inventadas por eles, foi palavra de Deus. Então a gente deve olhar o Antigo Testamento nessa perspectiva, a revelação de Deus. Ela é parcial, ela é gradual, ela é histórica, ela acontece num contexto histórico, ela tem explicações, ela tem consequências, ela tem antecedentes, não é? É uma relação de causa e efeito, há uma progressão. Quando você entende a Bíblia dessa forma, é muito mais natural, muito mais fácil, muito mais simples. É Deus falando aos homens por meio de pessoas comuns. Uns eram plantadores e criadores de gado. Davi era um pastor de ovelhas, Moisés foi criado como um príncipe, mas depois estava lá cuidando de rebanhos na região desértica da península do Sinai. Jonas estava fazendo não sei o que, quando Deus falou para ele, mandou ele para Nínive. Enfim, essas diferentes experiências que aconteceram com gente de todo tipo, significa que Deus não está alheio à existência humana. Deus falou com Neemias na Pérsia. Ele era um judeu, mas estava na Pérsia. Então, e Deus trouxe Neemias de lá para cá. Enfim, são coisas que Deus fazia. E continua fazendo. Mas, quando a gente lê o Antigo Testamento, nós devemos ter essa percepção. O desejo de Deus era revelar-se, era dar conhecimento, era de alguma forma fazer com que os homens olhassem, as pessoas olhassem para os céus e dissessem: há um Deus criador dos céus e da terra. Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. E é por isso que nós vamos ter os salmos, e vamos ter a poesia, e vamos ter os livros de sabedoria, como Provérbios, como Jó, como Eclesiastes. São as tentativas humanas de explicar essa relação de Deus com os homens. Então tem coisas que é de cima para baixo, tem coisa que é de baixo para cima, né? Tem salmos que são as expressões humanas direcionadas a Deus. A gente tem que aprender a ler o Antigo Testamento. Mas é uma riqueza muito interessante e vale a pena quem tiver
apreço pela Escritura, gastar tempo com ela, não só para lê-la, mas para estudá-la, se possível com a ajuda de outros que já fazem isso há bastante tempo. Mas eu queria que também nós percebêssemos que Pedro está dando uma contribuição interessante aqui. Ele está escrevendo uma carta, sem saber que ela viraria Bíblia para nós. Quando Pedro escreve a carta, ele está escrevendo para um grupo de igrejas. Essa segunda carta é uma espécie de despedida, ele já está mais velho, e ele então pede a alguém que o ajude a escrever. Pedro não era versado em grego. É pouco provável que o próprio Pedro tivesse condições de escrever nesta língua, porque ele era um judeu, falava aramaico, provavelmente conhecia alguma coisa de grego, podia se comunicar nessa língua, porque era uma língua internacional daqueles dias, mas é mais ou menos igual eu e você falando inglês. A gente vai lá e come hot dog, please. E no outro dia a gente não sabe pedir outra coisa, hot dog, please. Ou vai no McDonald's number 1. Né? A gente faz assim, né? O pior é quando você vai na Argentina e pede uma cueca-cuela. Aí vai ficar feio, né, esse negócio. Nós precisamos entender que na época deles, era comum que um homem como Pedro, não versado, não apto nas letras, pedir ajuda a alguém. E Pedro então falava, e aquela pessoa escrevia. Talvez Pedro já falasse um grego arranhado, ou talvez falasse na sua língua. E o outro traduzia já escrevendo para o grego. Você já pensou que a Bíblia pode ter sido produzida assim? Porque tem muita coisa que a gente fala, né? Jesus disse, tal, e aqui na língua grega, o grande problema é que Jesus nem falava grego. Então, o evangelho que nós temos, né, é a primeira tradução. Porque Jesus falava em aramaico e alguém traduziu para o grego. Depois a gente vai lá, traduz do grego para o português. Então, assim é a nossa vida. Não é fácil, não. Entender Jesus dá trabalho. Então, Pedro está escrevendo um texto sem a pretensão que ele seja a Bíblia. Está escrevendo um texto para uma igreja amiga, para um grupo de igrejas, inclusive, e está deixando um testamento, deixando um depoimento final. É um apelo para que eles permaneçam fiéis. Por isso que ele está dizendo que eles deveriam usar as Escrituras como uma luz, mas também darem crédito ao que ele ensinou. E olha como é interessante o que ele disse. Não lhes demos a conhecer, ou seja, o que eu falei com vocês sobre o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não foi seguindo fábulas engenhosamente inventadas. O que ele está dizendo? O que eu disse a vocês, e não é sobre a volta de Jesus, como a pastora Alfa cantou. Ele estava falando sobre a vinda de Jesus no sentido do passado. A manifestação de Jesus, quando Jesus esteve entre nós, aquilo que eu contei a vocês sobre o poder e a vida, aqui está vinda, né? Mas deixa eu dizer para vocês sobre o poder e a vida de Jesus, a presença de Jesus conosco. Estas coisas que eu contei a vocês não são fábulas engenhosamente inventadas, mas eu, está dizendo Pedro, fui testemunha ocular também da sua majestade quando estávamos no alto monte, é o monte da transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, e Jesus foi transfigurado e brilhou como um sol, e nós já falamos disso outro dia. Então ele está falando, naquele dia que eu estava com Jesus no alto do monte, a voz veio do céu, a voz majestosa, gloriosa, veio fortalecer Jesus, dizendo, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então Pedro está dizendo, eu vi coisas, e eu ouvi coisas que são de Deus, isso eu não inventei, não são histórias inventadas para convencer vocês, eu vivi estas coisas. Então ele escreve para um grupo de igrejas dizendo, creiam nisso, porque eu sou testemunha. E virou Bíblia. Por que virou Bíblia?
Porque Pedro não está mais entre nós para nos dizer, eu sou testemunha ocular. Mas ainda bem que alguém teve a brilhante ideia, né? Um grupo, né? Uma pessoa, muitas pessoas, tiveram a ideia de preservar uma carta de Pedro, e outro copiou, ele mandou para outra igreja, e para outra, e para outra. E assim os evangelhos também, as cartas de Paulo, foram sendo copiadas e copiadas e copiadas, e era uma coisa feita à mão, feito em couro, uma coisa muito cara, muito dispendiosa, muito trabalhosa. Não era como você que vai ali, bate uma foto no celular, salva em PDF, manda mensagem para o outro. Não é aquela época dos mais antigos que a gente ia lá e tirava uma fotocópia, né? Ou um fax. Lembra, gente, a turma do fax? Nós já vivemos tantas experiências emocionantes, né? Manda um fax para mim. E tem outros que são mais velhos, são da época do telex, né, Jorge? Do telex. E os mais velhos ainda estão no código Morse, lá atrás, no telégrafo. Então vejam bem, a mensagem foi preservada, porque houve cópias e cópias e cópias e cópias, e o pessoal falou, isso aqui é coisa que nós não podemos perder. Então nós temos o texto bíblico, porque ele é precioso. É o testemunho de quem viu, é o testemunho de quem ouviu, é o testemunho de quem esteve com ele. É por isso que a Bíblia é tão importante para nós. Ela não é a quarta pessoa da Trindade. A Bíblia não é Deus. Mas a Bíblia é para nós palavra de Deus. O Antigo Testamento, Deus falou aos profetas. No Novo Testamento, Jesus esteve com os apóstolos. É o contato pessoal. No Antigo Testamento, eram anjos, sonhos, revelações, profecias. No Novo Testamento, é Deus no meio deles. Vocês sabem que eu gosto de pregar os evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos, para mim, é Jesus reunido com seus discípulos. É Deus na terra, é Deus pisando a terra. E eu gosto de construir com vocês aquela imaginação do cenário, como é que a coisa aconteceu. Eu estou com algumas coisas aqui na cabeça, mas deixa para depois, é para as próximas. O Novo Testamento tem vida, porque é Jesus presente nos evangelhos, é Paulo escrevendo das suas experiências, da sua vida, é Pedro deixando o seu legado, João, o discípulo amado, escrevendo as suas cartas, escrevendo o seu evangelho. Nós temos muita riqueza na Escritura, a gente precisa dela, porque é a forma como nós temos balizas seguras. Se eu encontrar um outro Jesus, que não este das Escrituras, eu posso questionar se estou tendo realmente uma revelação genuína da parte de Deus. Porque eles andaram com o verbo vivo que se fez carne. E se aquilo que eu penso é diferente daquilo que eles viram, é muito mais provável, é certo que eu estou errado, do que aquela multidão de testemunhas esteja equivocada. Então é por isso que a gente tem tanto apreço pela Bíblia. Porque ela é uma revelação preservada por aqueles que a viveram. Tá bem? Mas eu queria avançar um pouquinho mais. Hoje, a gente só conhece Jesus pela Bíblia. E a minha conversa lá no Irapuru, aquela igreja de pessoas mais idosas, de pessoas humildes, na verdade, o Evangelho sobreviveu não por causa do Gutenberg que inventou a imprensa. O Evangelho sobreviveu não por causa de que alguns monges se esconderam em castelos e monastérios e preservaram bibliotecas e copiaram pergaminhos e preservaram a Bíblia. Eles fizeram um grande trabalho. Mas durante 18 séculos, o cristianismo não dependeu do texto. Quando eu falo essas coisas, pode parecer heresia, né? Porque alguns, de fato, entendem que a Bíblia, hoje para nós a Bíblia é a referência. Mas durante 18 séculos não foi. Porque a Bíblia estava escrita em hebraico e grego. Nem os judeus falavam hebraico.
E os gregos de hoje já não falavam o grego em que o Novo Testamento foi escrito. Eram línguas mortas. Só existiam onde? Na academia. Era coisa de biblioteca. E os padres, nós vivemos num ambiente católico romano, os padres romanos só dominavam a Bíblia em latim, a tradução latina de Jerônimo. Então a Bíblia sobreviveu em latim, com os padres falando em latim para um povo que não entendia porcaria nenhuma. Imagine uma missa em latim. Eu falando aqui, fazendo uma oração em latim para vocês. O que vocês iam dizer no final? Amém. Eu faço uma linda homilia em latim, falo tudo em latim, e no final, você só fica esperando a hora. Quando eu falar, vamos lá, juntos agora? Amém. Pronto, essa é a única coisa que vocês iam fazer. É por isso que as missas deviam ser chatas à beça no passado, né? Só o Concílio do Vaticano II, que aboliu a missa em latim e colocou a missa na língua do povo. Sabe quando foi o Concílio do Vaticano II? 1964. Até 1964, as missas eram em latim. O padre ficava de costas para o povo, falando lá com o altar e blá, blá, blá. De repente ele virava, e vocês? E blá, blá, blá. Imagina que coisa doida, gente, né? E o cristianismo sobreviveu. Como é que o cristianismo sobreviveu? Porque o cristianismo nunca foi texto. O cristianismo sempre foi Jesus e o Espírito Santo no coração das pessoas. Eram as experiências de fé. No catolicismo, o que era? A romaria, as rezas, as novenas. É um catolicismo popular. É isso que suportou o catolicismo tantos anos. Nos evangélicos, os evangélicos tinham pastores protestantes, cultos, que estudavam a Bíblia, mas a maior parte do povo, gente, era analfabeto. O grande crescimento do evangélico foi no movimento pentecostal. Mas o movimento pentecostal era essencialmente um movimento de periferia. Periferia. Eram os pobres, os analfabetos, que é o grande movimento pentecostal. Mas é por isso que a gente cantava o que no movimento pentecostal? Corinho de fogo. Hoje eu lembrei um lá na igreja de Urapuru. Vamos ver quem sabe aqui. Vamos lá. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Tem gente velha aqui. Olha os pentecos enrostidos. Vocês estão aqui, que eu estou vendo. Mas olha que teologia simples. Olha que teologia simples e fácil de entender. Fé, mais fé. Amor, mais amor. Quem não tem, pede ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Isso é cristianismo popular. É difícil de entender? Não. É difícil de memorizar? Não. É difícil de cantar? Não. Eu lembrei de outro lá. A luta vem e passa, não desanima não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Vamos lá, gente, assume. É reino contra reino, nação contra nação. É filho contra pai, é irmão contra irmão. Mas a luta vem e passa, não desanima não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Isso é cristianismo popular. Qualquer um canta, qualquer um aprende. Dá para fazer sem banda, sem música, sem bateria. E era só aqui, marcando o ritmo, né? E o tom era tudo igual, a gente cantava 50 corinhos sem mudar de tom. Santo Espírito, e aí vai embora. A gente só escolhia, vai ser a sequência de dó, sequência de mi ou sequência de sol. Mas a gente fazia tudo. Tinha 3 sequências. A gente ia emendando. Então esse movimento popular sustentou o cristianismo.
de pregadores analfabetos mesmo, que tinham a Bíblia, que até era analfabeto funcional, né? Ele dava conta de ler, mas não dava conta de entender. Mas não importava, porque era gente que dobrava o joelho e orava e buscava o Senhor. É por isso que a gente tinha muita vigília, a gente tinha muita consagração, a gente tinha muita oração. Agora nós estamos numa outra época. Nós estamos na época do estudo, na época da ciência. Os analfabetos estão, graças a Deus, desaparecendo. Glória a Deus, glória a Deus. A alfabetização hoje nos permite estudar a Bíblia. E quantos de nós aqui são formados, inclusive em teologia? Ou seja, se especializaram mesmo nesse negócio. Então é bom demais que a gente tenha mais conhecimento. Só que a gente não deve se iludir, pensando que sempre foi assim. Não foi sempre assim. O que sustentou a igreja, a fé cristã, ao longo de séculos, foi a espiritualidade popular, da canção, da oração, da comunhão. Às vezes ela se materializou na devoção a um santo aqui, a um rito diferente. Para nós evangélicos sempre foi a oração, o cântico e a leitura. Então essa é a nossa liturgia. O que Pedro está dizendo aqui é que nós temos que preservar os pilares da nossa fé. Ele está dizendo: acreditem no meu testemunho. Eu fui testemunha ocular. Eu vi Jesus. Acreditem no meu testemunho. E aí ele está acrescentando: e acreditem também nos profetas, nas Escrituras, porque elas são como uma luz no meio das trevas. Então eu estou dizendo a vocês: vamos seguir Pedro. Vamos acreditar no Antigo e no Novo Testamento. Vamos seguir aquilo que os profetas do passado fizeram, aquilo que os apóstolos fizeram, e ninguém pode pôr outro fundamento senão este que já está posto pelos apóstolos e profetas, mas vamos construir a nossa vivência. Nós temos que construir a nossa vivência. Eu não posso viver da fé que eles tiveram. Eu preciso ter a minha experiência de fé. Porque eu tenho que deixar o meu testemunho. Lembra como eu comecei a conversa aqui hoje? Eu ouvi 2 testemunhos de fé. É muito provável que você se esqueça do que eu falei na última meia hora. Mas eu não tenho dúvida que você vai lembrar de que eu contei uma história de uma mãe que orou, de uma menina que orou, e que Deus respondeu. O que fica mais forte são as nossas histórias de fé. São as nossas vivências. São as nossas experiências. Por isso nós precisamos ir um pouco além da intelectualidade do nosso discurso. Não basta discursar bonito. A gente tem que viver experiências de fé. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que conhecer Jesus por meio da oração. Você tem que conhecer Jesus por meio da devoção. Você tem que conhecer Jesus por meio da espiritualidade construída, baseada na fé dos outros, para conferir se a sua está correta. Qualquer dia eu vou falar sobre isso também. A nossa espiritualidade não é alienada da comunidade. Você vai sempre conferir se a sua percepção espiritual é verdadeira por meio daquilo que Deus falou com o seu irmão, daquilo que Deus fala no meio da comunidade. Mas você precisa ter a sua experiência, a sua vivência. Os nossos filhos precisam ter a experiência de nascer de novo. Eles têm que ter o encontro com o Espírito Santo. Eles têm que ter a experiência de um dia chorar na presença de Jesus, dizer: Senhor, eu quero viver o que meu pai viveu. Eu gostaria muito que os nossos filhos um dia tivessem essa ousadia de orar assim: Senhor, que a gente acha bonito, né? A gente fala: meu pai morreu, estão aqui, irmãos.
Este homem, eu acordava de madrugada e olhava, 3 da manhã, lá estava meu pai orando. 7 da manhã, lá estava meu pai orando. Eu cheguei, você? Não, meu pai orou bastante, eu não preciso orar. Infelizmente a gente se comporta assim. A gente admira que os nossos pais eram homens de oração, que as nossas mães eram mulheres de oração, mas a gente não é como eles. E os nossos filhos são menos do que nós. E os nossos netos podem ser menos ainda que nossos filhos. Então a gente precisa parar de transferir intelectualmente a nossa fé. Nós estamos transmitindo muita informação, mas informação nem sempre é experiência, vivência. Eu ensino as Escrituras, vocês sabem disso, gosto de fazê-lo. Mas você só pode conhecer Jesus se você tiver o seu encontro pessoal com Ele. Você só pode ser cheio do Espírito Santo se você buscar o Espírito Santo. Você só poderá dizer como Pedro: eu fui testemunha, eu vi, eu senti, eu estava lá. Se você começar a buscar experiências profundas e significativas com Deus. Quem tiver fome e sede, Deus vai se revelar. Amém? Vamos orar? A música pode vir, por favor? Os músicos podem vir? E hoje eu gostaria de que nós tivéssemos um bom momento de oração no final. Eu acho que nós podemos orar como quem tem fome. E se você não tem fome, peça a Deus que te dê fome. Se você não tem tido sede, peça a Deus que te dê sede. Sede de Deus. Que você deseje. Que Deus desperte em você desejo por Ele. E que você encontre o Senhor. Amém? Vamos orar. Ponha-se em pé, por gentileza. Senhor, quem dera os nossos olhos pudessem ver o céu se abrir, como Pedro, Tiago e João naquela noite, mas aquele era um momento da tua intimidade com eles. Foi o momento em que o Senhor se revelou a eles, que a voz do céu falou a eles. E nós te damos graças porque ao menos temos o testemunho deles, de que o Senhor é glorioso, que o Senhor é majestoso, e que o Pai do alto contempla, e que o Pai do alto fala, e que o Pai se manifesta por meio do Filho, e o Pai e o Filho nos enviam o Espírito da graça, o Espírito de poder, o Espírito de vida. E nós te damos graças, Senhor, porque sabemos, compreendemos intelectualmente que somos a morada do Espírito Santo. Mas hoje eu peço que o Senhor nos ajude a ir mais fundo nesta compreensão, Senhor. Que ela não seja meramente intelectual, mas que caia no nosso coração. Que alcance o campo das emoções, Senhor. Da experiência profunda e inteira no homem todo. Que o Senhor nos alcance na nossa integridade, corpo, alma, espírito, mente, coração, entendimento, discernimento. Que essa visitação tome todo o nosso ser. O ser que é intelecto, o ser que é econômico, o ser que é produtivo, o ser que é físico e até mesmo, ó Deus, na nossa sexualidade. Sim, que a tua bênção nos alcance, que a tua revelação nos alcance, para que tenhamos uma vida santa em todos os níveis da nossa existência. Na forma como respiramos, na forma como vivemos, na forma como nos relacionamos.
na forma, Senhor, como criamos nossos filhos, como tratamos nossos pais, na forma como exercemos a nossa cidadania. Sim, Senhor, que a nossa experiência em Cristo alcance todas as dimensões da nossa vida. Não só a vida religiosa dentro do templo, mas a sacralidade do leito do matrimônio, Senhor. Que a Tua unção nos alcance em todos os níveis da nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos anseios, Senhor, nos nossos projetos e planos. Que o Senhor se revele a nós e que o Senhor nos visite, para que nós possamos dizer como Pedro: eu vivi, eu experimentei, eu conheci, eu toquei o verbo da vida. Senhor, que Cristo em nós seja uma experiência plena, seja o tudo que nos envolve, Senhor. Seja como o ar que respiramos, seja como o pão que nos alimenta. Que Cristo seja o nosso tudo, que Cristo seja a nossa vida, que Cristo seja o centro das nossas decisões, seja o ponto de apoio, onde estabelecemos a nossa segurança. Que Cristo nos advirta, nos converta, nos transforme, nos inspire. Que Cristo nos modele, que Cristo nos delimite, mas que também nos impulsione, que nos lance. Que Cristo seja o motor que nos move, mas que seja também a gravidade que nos atrai, aquilo que nos aprisiona nele, mas também nos liberta. Este paradoxo que é Cristo, que é profundo, que é imenso, que é transcendente, mas que é pequeno e cabe dentro de gente imperfeita, como todos nós somos. Cabe dentro de gente persistente, que luta, que se esforça e que pela graça consegue. Senhor, visita-nos e abençoa-nos. Abençoa-nos. Aleluia.